Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. O livro é o Espírito da Verdade e hoje já batemos a porta do capítulo 97. Estamos no fim do livro, já estamos nos aproximando do final do livro. São 104 capítulos, então na reta final aí nos direcionamos. Capítulo 97, Escola da Bênção. Sofres cansaço da vida, de sabores domésticos, deserção de amigos, falta de alguém. Por isso, acordaste sem paciência, tentando esquecer. Procuraste espetáculos públicos que te não distraíram e usaste comprimidos repousantes que não te anestesiaram o coração. Entretanto, para teu reconforto, pelo menos uma vez por semana, saia de ti mesmo e busca na caridade a escola da bênção. Em cada compartimento aprenderás diversas lições ao contato daqueles que leem na cartilha das dores que desconheces. Surpreenderás o filme real da angústia no martírio silencioso dos que jazem num catre de espinhos, sem se queixarem, e a emocionante novela das mães sozinhas que ofertam, gemendo, aos filhos nascituros a concha do próprio seio, como prato de lágrimas. Fitarás homens tristes, suando penosamente por singela fatia de pão, como atletas perfeitos do sofrimento, e os que disputam valorosamente com os animais um lugar de repouso ao pé de ruínas em abandono. Observarás, ainda mais, os paralíticos que sonham com a alegria de se arrastarem, os que se vestem de chagas esfogueantes, suplicando um momento de alívio, os que choram, mutilações trazidas do berço e os que vacilam, desorientados, na noite total da loucura. Ver-te-ás, então, consolado, estendendo consolo, e, ajustado a ti mesmo, volverás ao conforto da própria casa, murmurando feliz. Obrigado, meu Deus. Mei. Capítulo 97, Escola da Bênção, faz menção ao capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, item 4, o maior mandamento. E aqui é nítido o que ela quer nos dizer, né? Que é nítido para nós também, mas muitas das vezes a gente não gosta de tocar no assunto. Como eu reclamo. Confessa? Como eu reclamo? Você viu que os exemplos que ela deu são vastos. Né? E aí ela vem falar o quê? A escola da bênção. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da Caridade e não há salvação. Escola da bênção. A vida em caridade, né? Exercida em caridade. A vida é uma escola de bênção. E a caridade vai fazer parte dela. Então, a caridade é uma escola de bênção. Porque ela vai me ensinar. Não sou eu, só eu que sofro. Por quê? Ela começa dizendo como nós temos infortúnios, como eu tenho insatisfações, como eu carrego amarguras, como eu carrego tristezas. E muitas das vezes, o que acontece? Essas tristezas, essas inquietações, essas insatisfações, esses infortúnios, eles se remetem ao quê? Eles se direcionam ao quê? Por milindres. O que é milindre? Tem muito isso nos livros espíritas. As minhas insatisfações, as minhas mazelas, os meus caprichos. Sabe o capricho não naquele sentido de esmero, de cuidado, de zelo, de fazer bem feito, mas o capricho pejorativo, no sentido de dengoso demais. Né? Que nem uma criança birrenta, ou você faz o que eu quero, ou eu viro a cara, eu torço o nariz para você, sabe isso? É mais ou menos isso. Né? E aí, como as coisas não saem como eu quero, eu me coloco numa posição de infortunado. Sabe? Nada dá certo para mim, as coisas não acontecem para mim, acontece para o outro, mas para mim não. É aí que entra. Você viu o que eu disse? As coisas acontecem para o outro, mas não acontecem para mim. Só que eu não olho do outro lado e quantos outros também sofrem, quanto outros tantos também sofrem. E pior, muito mais do que eu. Porque ela termina o livro falando de que forma? Eu vou chegar e vou agradecer a Deus.
Se eu olhar por outro lado, se eu olhar para aqueles que sofrem realmente com várias dificuldades, e muitos deles sequer reclamam, muitos deles sequer se queixam e levam a vida, como nos ensina André Luiz, do que? De forma alegre. Aí você fala, não é possível viver. Por isso a gente tem que olhar os dois lados, por isso a gente tem que ter o que o Evangelho tanto fala nas entrelinhas, mas que não está taxativo, não está escrito isso. Parcimônia. O que é parcimônia? Equilíbrio. Eu tenho que ponderar, eu não posso ficar só reclamando. Muitas vezes eu sou um afortunado, eu só não dou valor para isso, eu só não dou prioridade para isso. Lembra de quantos capítulos aqui já não lemos sobre caridade? Onde nós falamos diversas vezes sobre caridade. Mas eu costumo reclamar por quê? Porque eu fecho. Né? Como se diz, eu olho só para o meu umbigo, eu olho só para a minha vida, eu olho só para as minhas insatisfações, essas minhas tristezas, que às vezes são tão ínfimas, são ridículas, poderia até dizer, quando se comparado a um sofrimento alheio de uma mãe, como ela citou, de um incapacitado, aquele que tem uma dificuldade em um dos membros, aquele que não tem condições mínimas da sua sobrevivência financeiras. E aí? E eu continuo reclamando. Então essa é a percepção e esse é o chamamento. Porque eu tenho que reconhecer, ou seja, o que é reconhecimento? É através do reconhecimento que vem a gratidão. Então eu preciso olhar um pouquinho para fora, eu preciso olhar um pouquinho além do meu umbigo, como se diz, e olhar para fora e ver quantos outros também choram e como eu não teria, como eu tenho a capacidade de ajudar. Mas eu prefiro ficar reclamando dos meus melindres, dos meus desejos não atendidos, porque para mim é mais cômodo. Porque a hora que eu começar a olhar para fora, a hora que eu começar a olhar ao meu redor, eu vejo quantos outros choram por muito mais, e aquilo é para me impactar. Para me impactar, mas no sentido de reconhecer e agradecer, e principalmente exercer a caridade ali, ajudar aquele que precisa. Porque eu não tenho o problema que ele tem. Mas como nós vimos na lição anterior, eu tenho piedade, eu tenho compaixão, eu tenho comiseração, inspirar dó. Não pelo vitimismo, não é isso que está se pregando. Pelo contrário, a compreensão, o entendimento de que se eu posso fazer, que eu faça. Não espere ser chamado para isso. Que eu faça. Essa é a lição. Tanto que é o que ela fala no trecho desse capítulo que nós acabamos de ler. Para teu reconforto, pelo menos uma vez na semana, sai de ti, ou seja, para de ficar olhando só o seu mundinho, o meu mundinho, olhando para o meu umbigo, e busca na caridade a escola da bênção. Em cada compartimento, ou seja, em cada situação, em cada família, em cada vida, em cada um de nós, aprenderás diversas lições ao contato daqueles que leem na cartilha das dores que eu desconheço, que eu nunca imaginei que aquela dor existisse, mas aquele meu irmão, aquela minha irmã sofre e passa por aquilo. Quer imaginava. Entendeu? Então sai do egoísmo, quebra esse vício do egoísmo, que muitas das vezes eu estou amarrado, eu estou preso àquilo, e vai para fora ver a escola da bênção, que é a caridade, que é ajudar, que é reconhecer. E aí surge a lição do item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o quê? O maior mandamento. Né? Que ele vai falar o quê? Ele disse assim, ó, nesse item 4, é o seguinte: mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se ajuntaram em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhes disse: amarás ao seu Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Mateus, capítulo 12, versículos de 34 a 40. Olha Jesus falando com a gente. Ama a Deus sobre todas as coisas e amarás o próximo como a ti mesmo. Então, ou seja, eu devo me amar. Eu tenho que amar a mim mesmo. Por quê? Porque senão eu não consigo amar o próximo. Mas não parar no só amar a mim mesmo e ficar amando a mim mesmo e me fechar nesse ciclo vicioso e ficar nesse egoísmo. Mas amar como eu me amo, eu devo amar o próximo também. Porque eu entendo de amor quando eu falo para mim mesmo. Então,
eu levo esse amor para fora na escola da bênção da caridade, ajudando, auxiliando, amparando aqueles que sofrem, e paro de ficar nesse meu mundinho egoísta. Então, não é que o meu sofrimento nunca tem valor, não é porque o que eu sofro não merece atenção, não é isso. Mas é sempre parar para pensar que em muitas situações aquele meu sofrimento não é nada perante o sofrimento do outro. E o quesito não é só comparação, é compreensão. Não é ficar medindo o quanto eu sofro e o quanto você sofre. Porque quando a gente fala de amor, a gente percebe que não tem como medir. O quanto eu amo meu filho e o quanto você ama sua família, seu filho, seu esposo, sua esposa, quanto você mede disso? Não tem como. E por que no sofrimento a gente quer comparar? Então a percepção não é essa, o entendimento não é esse, mas é a compreensão. É saber que eu sofro, mas o outro também sofre e às vezes pode sofrer muito mais do que eu, então eu tenho até condição de ajudá-lo, mesmo tendo os meus sofrimentos, as minhas dúvidas e os meus problemas. Essa é a chave, essa é a reflexão. Então, a escola da bênção é a caridade. E nessa grande oceano chamado vida, a gente vai aprendendo com ela. Faça sua reflexão mais uma vez sobre a caridade. Eu vou ficando por aqui, mas te espero no próximo capítulo de Lições Fraternais. Obrigado pela sua companhia. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.